Já está nas imagens aí por Meet. Bom dia, vereadora, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo certinho dentro dos vidrinhos. Obrigado pelo carinho conosco aí de nos atender essa hora na segunda de manhã. Desde a gente, semana passada, o portal Hora Hiper trouxe, até com uma certa exclusividade no primeiro momento, a informação lá da reforma e abandono, dá para se dizer, da estação ferroviária do Campo de Fora, aí em Laguna. Tínhamos a informação de que depois de entregue para a Secretaria de Patrimônio da União, o prédio totalmente reformado pelo IPHAN, havia um pedido da Fundação Irmã Vera e a segunda informação que nós tínhamos conseguido, o problema é que não vinha essa autorização da Secretaria de Patrimônio e não vinha essa autorização e o prédio lá, lamentavelmente, sendo deteriorado. Agradecer mais uma vez ao Madison, vizinho da estação, que fez as fotos e mandou pra gente aqui. Tu conseguiu dar uma sequência no assunto, tu conseguiu falar com o pessoal da secretaria, queria que tu nos atualizasse, desde que situação está a questão da cedência da estação ferroviária. Então, Rafael, eu já venho acompanhando, né, pela Câmara através de vários requerimentos a que pé anda aquela questão da estação, porque lá atrás, na gestão passada, a gente acompanhou muito bem esse processo. Eu assinei o pedido de cessão para o município, à época, inclusive, como presidente da Flama, e aquele equipamento viria para a Flama. Então, só houve a reforma através do IPHAN, um recurso que veio do governo federal, do Fundo de Direitos Difusos, porque teria um ente para ficar com aquele espaço, com aquele equipamento, e seria a Flama naquela época. Mudou a gestão, o prefeito continuou o processo e veio que houve a conclusão da obra que ficou maravilhosa. A gente sabe muito bem todos os materiais que foram empregados ali, madeira de lei, inclusive. E aí a gente pedia, através também de requerimento, e naquela época iria o DESC. Então aí mudou todo, não iria a prefeitura, seria o DESC que teria a cessão de uso. Muito me deixava descontente, até porque sempre foi o nosso interesse que virasse um parque municipal, um parque público, além da área também ser comandada por alguma parte da administração da prefeitura, sendo uma fundação ou uma secretaria do governo. E aí, informação não vinha. Até que vocês, né, colocaram na mídia a questão do jeito que estava ocorrendo, furtos, depredações, e aí também fiz requerimento de novo, e requerimento não vem com resposta, não vem como a gente precisa. Entrei em contato com o IPHAN, encontrei o contato deste novo superintendente, porque mudou, estava muito difícil de nós termos acesso. Fui também à Assembleia pedir apoio do deputado estadual, o Fabiano da Luz, e nós conseguimos uma agenda bem difícil, tá? Rafael, já diga-se de passagem, bem difícil de a gente ter essa agenda. Tivemos na quinta-feira passada, às 17 horas, Juliano Pinzeta e a assessoria dele de gabinete para saber que pé anda mesmo a situação. Antes um pouco, a assessoria dele já nos disse que o problema era com a prefeitura, não era com eles. E aí fomos saber mesmo o que estava acontecendo dessa demora, porque a gente sabe bem o que acontece hoje com o prédio, né? A depredação, como eu falei, os furtos. E aí ele nos informou que o problema hoje está com a prefeitura, com a Fundação Irmã Vera, que está com a CND positiva. O que é isso? Ela está em débito com alguma questão federal e ela não consegue receber em cessão de uso esse equipamento. E aí, o que tu faz? O que se faz? Me diz, o que a gente pode resolver? Que aí eu expliquei toda a situação do nosso difícil acesso às respostas ao executivo e o nosso interesse que aquele prédio realmente tenha um segmento, porque do jeito que está, impossível. É dinheiro jogado, né? Muito dinheiro jogado fora. Ô, Deise, Sendo... Pode falar. tu tens muito mais conhecimento que a gente. Primeiro, tu é advogada antes de ser vereadora, e aí agora como vereadora, há muito tempo com Flama, essa parte de documentos públicos para ti talvez seja mais natural falar. Eu sou bastante leigo no assunto. Essa CND que está positiva, né, que não existe, então, a certidão negativa, digamos assim, da Fundação Irmã Vera. O pessoal da Secretaria de Patrimônio te informou da gravidade, se é algo de muito complicado, ou não existe uma régua para isso, uma CND não tem, não, é muito complicado, não é complicado, existe algum parâmetro para a gente saber o que está emperrando, por que não se consegue isso, não?
Então, justamente, como a CND é alguma questão federal, é alguma tributação federal, eu não tive acesso ao espelho da CND. Tá. E é uma questão Às vezes federal não é de nem algum... valor, né, de vereador. Às vezes é uma prestação de contas. Às vezes é uma Pode prestação ser, de às contas. vezes é só a parte administrativa. E se for algum tipo de dívida, geralmente existe algum tipo de parcelamento, né? Ela sai positiva com efeito negativo, que também serve para liberação, para cessão, liberação de convênios, etc. Exatamente. Mas, ainda não sabendo o teor, se realmente era alguma situação de prestação de contas, e eu te falo que às vezes é melhor tu não ter problema na prestação de contas, conhecendo o município como a gente conhece, que a prestação de contas às vezes é muito mais complexa para eles levarem a termo e ter também toda essa análise lá da questão federal. Às vezes até melhor tá devendo valores, que vai lá, paga, né, parcela e já libera, do que alguma questão processual. Mas, assim, não sabendo, eu já fui buscar uma alternativa, tá? Mas, assim, vamos supor que o município precise, demande de tempo para resolver essa situação que nós vamos fazer. Aí, o que ele disse? Daisy, eles não nos atendem mais, a gente está mandando mensagem, está ligando, a chefe de gabinete mostrou para mim o WhatsApp, inclusive, e eles não estão respondendo, nós não sabemos qual é o interesse. Nós recebemos agora, ele falou para mim, agora, foi essa semana, do IFAM e do Ministério Público Federal, uma obrigação de contratarmos vigilância para aquele espaço até que haja realmente essa questão da cessão. Acontece que a nossa parte jurídica vai demorar em torno de uns 6 meses até que haja contratação de segurança e Mas vigilância, no quem caso. exigiu foi a Secretaria de Patrimônio, a SPU? Não, quem exigiu da SPU foi o Ministério Público através de uma denúncia do IFAM. Tá, o Ministério Público exigiu que a Prefeitura contrate. Não, a Secretaria de Patrimônio Público da União. Ah. Que é a Secretaria de Patrimônio da União. Que é a proprietária do prédio, né? Tá. Então a SPU vai ter que colocar vigilância. Na verdade, Bica, quem é proprietário daquele prédio é o DENIT. Ah, perfeito. A Secretaria do Patrimônio não tem nada, ela só Administra, movimenta, né? Uhum. Ela só movimenta tudo que é do governo federal, todo o patrimônio. Uhum. Então, algum desse patrimônio está, né, vinculado ao DENIT, e aí vai a vários entes, né, da parte governamental. Importante a correção. O prédio é do DENIT, mas a gestão, digamos assim, é da SPU. Exatamente, a gestão dos próprios públicos federais é da SPU. E tudo é uma burocracia, vocês sabem que a gente fala de AGU, né, Advocacia Geral da União. Uhum. Então, tudo que eles precisam demanda de muito tempo, é o Brasil todo. Claro que tem procuradoria específica em Santa Catarina, mas é uma coisa muito maior. Então, eu lá no choro, né, comecei a chorar por Laguna, tá, mas vamos pensar numa situação que a gente possa resolver, porque dessa monta, daqui a pouco a gente vai ter o prédio realmente inutilizado. Sim. E de quem é que vai ser a culpa? Porque a culpa pela inércia, existe culpa, né? Quem é que está realmente pecando e o porquê? Como a gente não está tendo contato com a prefeitura, com a secretaria, no caso a Fundação Irmã Vera, e como eu posso ajudar? Me dá aí uma luz. E através de bastante esforço, o que ele me falou? Eu estou falando Juliano Pinzeta e a chefe de gabinete dele. Ele assim, então faz o seguinte, solicita ao prefeito, no caso a secretária, né, uma mulher secretária presidente da Fundação Irmã Vera, que nos coloque isso num ofício, dizendo qual é o problema, qual é a demanda de tempo que vai necessitar e qual é a perspectiva, né? Olha, 2, 3 meses, enfim, como que nós vamos fazer, se a gente pode ter uma sessão em caráter provisório, até que isso seja resolvido e seja cedido de forma vintenária, são 20 anos que vão vir para o município. E a gente chegou nessa meia, né, nessa pré-solução de enviar depois, ele vai enviar o jurídico deles, aos procuradores lá da SPU, para analisarem a situação em específico de Laguna. O processo está concluído, está na mesa dele para assinar, só isso. Aí ele faria a sessão sem a CND. Se eles fizessem mandar enviassem esse ofício detalhando qual seria o problema de não ter a negativa. Exatamente. Na verdade, como ele disse, ele vai também solicitar essa aquiescência ao jurídico. Mas o que eu senti? Que ele tem muita boa vontade mesmo, tá? Chegou num momento desse processo
que ele tem muita boa vontade de resolver, seja dessa forma, através, né, de uma decisão do jurídico, da AGU, inclusive, dando essa concessão, essa cessão de uso aí, muito mais provisória do que a cessão vintenária, até que o município se resolva os seus documentos, porque a gente não pode sofrer por conta, né, de um problema, vamos dizer, processual, administrativo aí da gestão do Executivo Municipal. Mas Nós não podemos perder essa estação. Ô, vereadora, e não seria possível mudar o ente, ao invés da Fundação Irmã Vera, ir para um outro que tenha a documentação regularizada? Aí a minha pergunta, eu também fiz isso. E aí eu fui, através dessa tua ideia, eu também tive, tá, se não der, né, o que nós vamos fazer? Ou se não tiver vontade. Hoje o município está negativo, no caso está com débitos. Não somente a Fundação Irmã Vera. Eu já fiz um requerimento na sessão passada, também perguntando isso. Gente, a Irmã Vera depende dos recursos municipais, né? Ela não produz. E o que está acontecendo? Qual é o problema? O porquê que ela está negativa? Deveria estar negativa? Então, eu fiz todos esses requisitos aí no requerimento, não tive resposta ainda. Claro, foi semana passada. Mas quero dizer a vocês que essa é uma situação urgente, então demanda também de uma resposta urgente. Na sexta-feira passada, eu fui ao IFAM de Laguna, falei com a Ana Paula Cittadin, para nós tentarmos também essa situação. Tá, município, se não tiver interesse, se realmente for nessa letargia, o que vamos fazer? A Ana Paula disse que, inclusive, recebeu uma ligação, enfim, mensagem do prefeito na terça-feira passada, depois do meu uso no Grande Expediente, inclusive, e ele dizendo que não tinha tanto interesse, não estava tão interessado naquela estação, porque a estação já tinha muitos gastos, já tinha muito furto, e eu acho que não teria um município tanto interesse que teria que usar recursos para fazer algum tipo de reforma. Aí realmente fica difícil, né? Nós estamos falando de uma obra de mais de 3 milhões de reais, muito mais de 3 milhões de reais, uma obra maravilhosa, sendo que o município hoje aluga, gasta de forma demasiada em aluguéis, e não tem o espaço público condizente com o que nós precisamos, e o prefeito veio com essa de talvez não querer a cessão. Falando com a Ana Paula... Mas mesmo que não queira, né, o vereadora, mesmo que ele não queira a cessão, ele tem que dar uma resposta em relação às negativas. Porque não é só isso, né? O município de Laguna, eu não sei, não ficou bem claro para mim. Verbas, né? O município tá também sem as negativas, o município de Laguna, além da fundação? Está sem as negativas. Então precisa dar uma resposta à sociedade para os outros tipos de convênio. Agora, eu até recebi uma informação ontem, nesse final de semana, eu estava lendo uma entrevista do secretário da Fazenda, o Cleverson Sievert. Ele disse que mais da metade dos municípios catarinenses não estão aptos a receberem o TEV, as transferências especiais, né, que eles estão fazendo aí. Era o Pix do Moisés, agora é a TEV do Jorginho, e Laguna tá nesse rol porque não tem negativa. Então, por mais que o Samir não queira o espaço, ele tem que dar uma resposta para a sociedade em relação às contas do município que pelo visto estão bem enroladas. Vamos lá lembrar ligeirinho, Deise, me ajuda aí se eu estiver equivocado, o Deise está mais por dentro, mas a Secretaria de Educação está em prédio alugado, a Secretaria de Saúde está mudando de sede, vai para um prédio, de saúde não, desculpa, o posto de saúde lá do centro vai para um prédio alugado também. Quase toda a estrutura administrativa da prefeitura está no Tordesilhas, em prédios alugados também, né, em espaços alugados também. Isso sem falar em outras estruturas ainda esparramadas pelo município, que de repente se pega essa cedência. Eu até não sei se a reforma teria que ser feita agora, enfim, vai custar uma graninha para reformar. A gente viu que a parte de instalação elétrica foi totalmente danificada, tem que reformar banheiro porque quebraram pedras, mas eu não sei quem teria que fazer essa reforma. Mas mesmo que quem receba o prédio tem que fazer a reforma, por 20 anos vale a pena manter a manutenção do que o aluguel, né? Eu acho que a compensação é bem vantajosa aí nesse sentido, né, Deise? Com certeza, a gente não tem dúvida. E nesse rol que tu disseste, a gente tem mais a Secretaria de Turismo também, em prédio alugado. É verdade. Para vermos onde chega a má administração do recurso público. Sem contar que a gente... Nossa, é um sofrimento, eu falo para vocês. Falando com a Ana, foram mais de 10 ares condicionados que foram furtados, a parte externa. E assim, olha, gente, é muito dinheiro. Até ar-condicionado tinha naquele prédio, naquele equipamento. A reforma
teve a parte de instalação elétrica, sim, depredada, roubada, furtada, no caso, furtada, mas ainda tem muita coisa a preservar. Então, a reforma, o que for feito de reforma, que vai precisar, sim, o órgão que vai receber vai ter que fazer essa reforma, é muito menor, é muito vantajosa do que tu pagares aluguel, como nós estamos pagando, valores aí exorbitantes, com dispensa de licitação, tá? Que aí é muito fácil, vai lá, dispensa e pega qualquer prédio por valor aí que se quer, que eu Mas também já... aluguel eu acho que isso é bem normal, né? Com Sim, dispensa. sim, sim. Até porque é algo muito específico a questão do aluguel ter dispensa de licitação. Agora o problema tá no excesso, né? Tem coisa demais. Aí Sim, sim. eu vejo, por exemplo, daqui a pouco a prefeitura não quer utilizar, mas tem algumas organizações que podem fazer a utilização, daqui a pouco, sei lá, falar com o Cadorim, botar o Instituto Anita Garibaldi lá, ou sei lá, qualquer outro tipo de coisa, né? Agora não pode simplesmente dizer que não quer e rasgar 3 milhões como o prefeito Samir está fazendo, né? Então aí é dar um tapa na cara da população, é um governo extremamente inchado em relação aos funcionários comissionados, é o mais inchado da Murel, né? Tem mais cargo comissionado que Tubarão, que é muito maior. É um município que paga muito, como a vereadora está falando, de aluguel. É um município que não tem CND e simplesmente está desprezando um espaço público histórico que está lá bonitinho, reformado, pronto para ser utilizado. Falta um pouco de... eu não sei se falta inteligência, né? Ou os caras querem ser malandro demais, vereadora Deise. Então, eu acho que é um misto de tudo isso. E eu quero te dizer que nós já estamos, tá? Eu e a Ana falo já para vocês, na sexta-feira que eu tive reunião com ela, buscando essa nova entidade, essa nova personalidade, né, jurídica da cidade que tem interesse e que realmente seja constituída para ser o plano B numa suposta situação de o prefeito não ter vontade, mas ele vai ter que explicar. Penso bem que, né, penso eu que as pessoas, ainda mais sendo prefeito, né, órgão gestor da cidade, ele precisa justificar a não aquiescência dele nessa questão, até porque, como tu disseste, a gente tem folha inchada, nós temos muitos aluguéis na cidade, é dispensa sim de licitação, como tu bem disseste, mas a gente tem que verificar o quanto os valores, porque aí eu estou precisando, eu vou querer esse imóvel e o aluguel vem o preço que convém aí, num valor acima da média. Então, tudo isso nós já estamos A gente fazendo. imagina a dispensa de licitação, ela ocorre não é simplesmente, eu vou alugar esse aqui pelo preço que ele quer. Eles têm que ter outros orçamentos com valores médios para eles terem uma base de quanto vão pagar. Eu imagino que eles façam isso da forma correta, né? Agora, Eu não quero imaginar que eles estejam fazendo Eu rolo. também quero imaginar, mas eu estou buscando todas essas informações via requerimento, porque, olha, Laguna tem sido difícil. É para os fortes, Laguna. Olha, são situações complexas. Por falar em fortes aí, essa questão das CNDs da prefeitura, eu não sei se da prefeitura seria comprometida, porque foi negociado, foi aprovado inclusive aí na Câmara de Vereadores, esse empréstimo de 10 milhões, me corrija se eu estiver equivocado, né? Com 3 votos contrários, inclusive o seu, os demais aprovaram. Mas para esse empréstimo não tem que ter negativa, a certidão não tem que estar negativada daí? Exatamente. Então, foi um dos itens, tá, da minha reprovação, que a gente fez isso através da Comissão de Orçamento e Finanças. O nosso texto ali dizia que as CNDs do município naquele momento estavam negativas, inclusive nas questões de tributação, de pagar a parte laboral do funcionário INSS. O município estava retendo o Ela valor tá. e não estava Peraí, pagando. vereadora, tá positiva. A negativa ela deveria estar, né? Certidão negativa de Exatamente, dela. desculpa, ela está positiva. Ela estava positiva no ponto de vista de que não poderia se pegar naquele momento o empréstimo, estava se devendo tributos, como eu falei, a questão laboral do INSS. Nós tínhamos informações e solicitamos, inclusive via comissão, que o secretário de Administração e Finanças fossem lá, fosse fazer explanação da vida financeira do município. Só que não, Quem é o só que secretário de administração? foi rejeitado. O secretário de administração é o seu Hamilton. Seu Hamilton. E foi rejeitado Foi rejeitado pela base, dizendo que não era momento, não deveria ele vir, enfim. Aí eu fiz de forma depois, né, escrita, todas essas questões, foram mais de 15, Uhum. inclusive querendo saber o valor dos empréstimos anteriores, os juros anteriores, e não veio nada.
E aí, isso nos deixa realmente assim numa instabilidade, porque o município teria agora, com a lei aprovada, ele teria que ir à Caixa e executar o contrato, enfim, assinar o contrato, e com a CND dessa forma positiva, o município não vai conseguir buscar esse empréstimo e nem receber nada. Aí eu pergunto a vocês, o que faz o prefeito em Brasília, na semana que passou, buscando verbas, enfim, Não vai tentando ter como receber? eu não consigo entender. Não consigo entender. E mais uma situação, faz eu acho que umas 2 semanas, 3 semanas, ele mencionou, através da Secretaria, acho que de Gestão, a vontade, o desejo de continuar o projeto, parece que já está terminado, da Estação Ferroviária da Cabeçuda. Aquela lá, Bica, que eu comecei no passado, que muito eu trabalhei nesse processo. Ô, tinha um pastel bom lá. Exatamente. Só que Pastelão ali de eu quero ovo dizer frito pra vocês, dentro. só que ali eu trabalhei nesse processo, eu consegui que nós temos a sessão veterinária. Eu fui no DENIT, lá em Brasília, consegui a sessão lá da Cabeçuda, já é do município. Não temos esse problema, porque lá no Tá. passado tinha esse desejo, essa vontade de realmente fazer aquela estação voltar, né, a funcionar. Então a reforma dessa da Cabeçuda e a construção daquele, digamos, meio que um parque turístico histórico ali da Cabeçuda, que ficaria vinculado a essa estação, isso já está na mão do município, mas agora a verba para a reforma é do município também. Exatamente, já está na mão do município, a gente tem uma sessão de 20 anos, que eu consegui no final da gestão do prefeito Mauro, e até porque a gente conhece o caminho, tem que ter primeiro essas questões para que a reforma aconteça, e como ali não é tombado, ficou muito mais fácil também, mesmo que eu não tenha um problema com o IFAM sempre foi muito parceiro, mas eu quero dizer que a gente tem de forma legal, o projeto já está em andamento, já estava em andamento lá no passado, já era para estar concluído, eu não sei qual é o motivo da demora, e ali nós queríamos, à época, um memorial ferroviário, junto, com certeza, um memorial ferroviário que vai contar a história da ferrovia, do carvão aqui em Laguna, que muito importante né, e foi para Laguna, e uma parte para a concessão também de uma lanchonete, de alguma coisa que viesse também abrigar o turista, né? O trem passa por ali ainda, né? Passa. Não consegue parar. Sim, passa, mas não consegue parar porque não tem a estação em funcionamento. Pois é, mas se tivesse, seria mais um ponto turístico, né? Que pudesse aí alavancar o turismo ferroviário na nossa região. Certeza, certeza. E a época também, a própria Ferrovia Tereza Cristina tinha nos outorgado, daria uma maquete da Maria Fumaça, porque se fosse reformar, sairia, né, o restaurar muito mais caro. Sim. Então eles nos passariam uma maquete, a gente colocaria no vidro, o projeto é lindo, justamente para atrair os estudantes, as crianças, jovens e também toda a parte de turismo que a gente precisa para aquela região e para a Laguna, esse equipamento funcionando. Aí eu pergunto, foi lançado aí há 15, 20 dias, tá no final do projeto, agora vai, enfim. Tá, mas aí a gente vai gastar com uma reforma e temos que gastar, no meu entender. Eu tô rindo aqui porque eu acho uns 2 meses, o Samir é o presidente da Murel, e ele é por isso que eu não dou bola para essas reuniões e eu não vou. Porque é muito blá 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 e pouca ação. Eles anunciaram um plano regional de turismo. Vamos fazer um plano regional de turismo. E simplesmente o Samir, que poderia fazer algo diferente com essa estação rodoviária, não faz o que deveria fazer, né? Muito blá 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 e pouca ação. Deixa eu te fazer uma pergunta, ô vereadora Deise. Esse negócio da CND me preocupou bastante. Eu acompanho de longe o trabalho da Câmara de Laguna, mas já há algum tempo deixou de ser a Casa do Povo para ser a Casa do Samir, né? Porque qual é a justificativa que os vereadores dão? Os vereadores eles têm que ter uma noção de que a Casa do Povo, como deveria ser, ela deveria estar à disposição da população para fiscalizar, para saber direitinho como é que está o executivo, né, o poder executivo, e não é o que está acontecendo. Qual é a justificativa dos demais vereadores, alguns que se dizem até de oposição, não, eu sou oposição ao governo Samir, para não chamar o secretário de administração para explicar essa questão da CNDs, que é muito importante. Muito importante, Laguna não vai conseguir 1 centavo sequer
tanto na esfera federal quanto na estadual, se não regularizar essa situação. Qual é a justificativa dos vereadores para não dar essa resposta à sociedade? Antes da Deise responder, deixa eu só ver contigo, Deise, que eu não combinei o horário certo. Tu tens mais uns 10 minutos para ficar conosco, pode ser? Tenho sim, estou à disposição. Então posso te pedir para ficar conosco, a gente faz um intervalo para não atrasar demais, nós estamos 7 minutos atrasados já. A gente fecha o bloco, na volta tu responde o Niltinho, pode ser? Combinado, aguardo vocês. Maravilha, então. A gente vai finalizar, porque temos que fechar a primeira edição do Hora Hiper, Nilton Carlos Veronese. Já são 8h08, e a gente volta aí depois com a vereadora Deise respondendo ao Niltinho sobre o posicionamento dos vereadores em relação a essa questão da não convocação do secretário. A primeira edição do Hora Hiper fica por aqui, em nome de Tubarão Saneamento, compromisso com você e o meio ambiente. Renovar, Lar e Construção, tudo para sua casa, tudo para sua obra. Fica na Altamiro Guimarães, pouquinho depois do posto Michels, sentido Morrotes, né? O telefone é o 988 16 3999, 988 16 3999, Renovar, Lar e Construção. Hospital Nossa Senhora da Conceição, Rede Santa Catarina, acolhendo e cuidando do ser humano durante todo o ciclo de vida. A ASCTruck, Associação de Benefícios, é pioneira no estado, há 10 anos protegendo seu caminhão. Solicite uma cotação ligando 3466-5150, vou repetir, 3466-5150, ou acesse a asctruck.net.br. E restaurante Oasis Lagoa, o melhor almoço da região. De segunda a segunda você tem a melhor opção ali no bairro Cabeçuda, de frente para a Lagoa do Imaruí, às margens da BR-101. Para fechar de vez a nossa primeira edição, o Jackson está trazendo a informação da Sono e Bem-Estar. Alô, Jackson, onde é que você anda, menino? Bom dia, bem-vindo à Hora Hiper. Olá, meu amigo, minha amiga. Quem fala é o Jonathan, da Sono e Bem-Estar Colchões. Meu recado para você, meu amigo, que tá aí com os colchões de molas, colchão de espuma, né? Você vira para um lado, vira para o outro, não consegue descansar durante a noite, acorda com dores no seu corpo, dores na coluna. Por quê? O teu colchão não é um colchão terapêutico, não é um colchão magnético da Sono e Bem-Estar. Os nossos colchões possuem tecnologias, densidade progressiva, magnetismo, infravermelongo, massagem, energia quântica. Então você que sofre com muitas dores na coluna, dores nas costas, é um colchão que vai ajudar e muito no combate dessas dores. Então atenção para a nossa super promoção agora fantástica. Esse é para o nosso colchão de casal, 1,38 por 88. Esse colchão da nossa linha Gold, magnético, enfermeiro. Esse colchão hoje de R$5.000 com 50% de desconto. Isso mesmo, colchão de 5 mil com 50% de desconto. E na compra do colchão você ganha o box, a cama box e mais 2 travesseiros de brinde. Mas Jonathan, meu colchão é um Queen 58. Também com a promoção com 50% de desconto por apenas R$ 2.990. E na compra do colchão você ganha o box e mais 2 travesseiros magnéticos de brinde. E o melhor, parcelamos tudo em até 15 vezes, sem juros, sem acréscimo, no boleto bancário. E a primeira pagamento somente para outubro. Por isso, me ligue, mande uma mensagem que eu vou até você sem compromisso. Para contato é o 99957 4092. 99957 4092, 99957 4092. Sono e Bem-Estar, o colchão da família. Tá aí, Jonathan, da Sono e Bem-Estar. Intervalo rapidinho, a gente já volta com a segunda edição e a sequência da entrevista com a vereadora Deise Xavier. Já voltamos. Atualize-se. Seja hiper. Na Hiper 8h11. Momento Justiça. Os juizados especiais são responsáveis por um terço dos quase 3 milhões de processos que tramitam na Justiça catarinense. Eles permitem que cidadãos busquem soluções para seus conflitos de forma rápida, eficiente e gratuita. Com eles é possível conciliar, julgar e executar causas de menor complexidade nas áreas civil, criminal e da fazenda pública. Saiba mais em tjcc.jus.br. O Insta da Informação, @HoraHiper. Agência Catarinense de Notícias. A movimentação de cargas nos portos de Santa Catarina cresceu quase 7% neste primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. A alta catarinense é superior à média nacional. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, passaram pelos portos do estado mais de 29 milhões de toneladas em produtos. Secretaria da Comunicação, Governo de Santa Catarina. Cliniseg, a maior clínica de medicina e segurança do trabalho
Trabalho do Sul de Santa Catarina. Há 22 anos cuidando das empresas da região. Unidades em Tubarão e Uruçanga. Se você procura saúde, eficiência e segurança, é Cliniseg, Medicina e Segurança do Trabalho. Entre em contato e solicite seu orçamento. 48 988 28 4668. Todo dia. Hiper. Toda hora. 93.9 FM. Terra, mãe, que mata a fome dessa gente. O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar as famílias brasileiras. Agricultor familiar. O governo federal está destinando o maior volume de recursos da história para você produzir mais alimentos. Saiba mais em gov.br/safra familiar. Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais valor para quem alimenta o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Diversos cursos gratuitos na área de tecnologia para você se especializar. Prorrogamos as inscrições do Tubarão é Mais Tech. O programa que vai formar novos profissionais de TI é gratuito, inclusivo e com suporte para você crescer. Aproveite as últimas vagas e inscreva-se em www.tubarãoemaistech.com.br. Uma iniciativa do município de Tubarão, Senai, Amureltec, Investe Tubarão e Lab 365. Hora Hiper. Informação com credibilidade. Atualize-se. Seja Hiper. Bora começar a segunda edição do Hora Hiper, com um pouquinho de atraso, mas a pauta é excelente. A segunda edição chega em nome de Queirich. Precisou de grana, o Queirich empresta para você. E agora tem a promoção Acelera pro Sonho Queirich. Compre e concorra a um Fiat Fastback. Vem pro Queirich, gente boa, gente nossa. Temos apoio também de Star Proteção Veicular, a maior associação do sul do Brasil. Proteja-se na Star. O pessoal da Star vai estar conosco amanhã aqui para falar sobre os gigantes da bola, que vai fazer o maior sucesso dia 1º de setembro. E também em nome de Vipcar Nissan. Espetacular são as ofertas deste mês na Vipcar Nissan. Tem Nissan Kicks 2024 com entrada de 60% e saldo em 24 vezes com taxa zero. E o novo Nissan Versa Advance 2024 a partir de R$ 106.990 na venda direta. Não perca tempo, bora, confira Vipcar Nissan. Fiquei sabendo que o pessoal da Star vai trazer uns ingressinhos para sortear amanhã para os gigantes da bola. Então fique esperto aí na nossa programação. Não se perca, não se perca. A galera de Laguna interagindo conosco, um abraço do Jorge Laranjeira. O Júlio Alano está parabenizando pela entrevista, ótima entrevista com a vereadora Deise. Valeu, obrigado, Júlio. Compartilha aí, ajuda a gente. Quem está acompanhando via YouTube, dá uma compartilhada na live, ajuda a levar mais longe, que a gente gosta bastante, tá bom? Muitíssimo obrigado. Luiz Fernando acompanhando também, mandando aquele abraço, parabenizando a Deise pela coragem do posicionamento. Deise, deixamos aquele gancho no bloco passado aí sobre o porquê, a justificativa dos vereadores na não convocação do secretário, pergunta do Niltinho Veronese. Pois então, Niltinho, difícil, né? Resposta complexa, mas os vereadores disseram que naquele momento não havia necessidade do secretário vir e fazer explanação no grande expediente. A partir disso, foi rejeitado por maioria o meu requerimento e depois eu fiz novamente, né, de forma escrita, através da própria Comissão de Orçamento e Finanças e também por maioria pelos vereadores da base do prefeito, sendo que não era necessário os meus questionamentos serem respondidos e não responderam os meus 15 itens. Os vereadores que acham que não deve ser respondido, então eles devem ter a resposta, né? E eu pergunto aqui aos vereadores que não têm compromisso com a transparência, que não têm compromisso com a informação, por que a Prefeitura de Laguna não tem a SND? Fica aqui o desafio público aos vereadores que eu acho muito difícil eles responderem, né? Eles sabem fazer muitos acordos entre quatro paredes, né? A gente já viu que os vereadores não são muito fãs de transparência, mas eu quero... fica aqui a pergunta, então,
a esses que não defendem a transparência e a informação, por que que a Prefeitura de Laguna não tem as CNDs e por que que esses vereadores estão blindando aí as informações referentes ao governo Samir, né? A Câmara deixou de ser a casa do povo, já aparece há algum tempo, né? Virou a casa do Samir, né? Tá complicada a questão em Laguna. Tem um cidadão aqui que pediu para não se identificar, vereadora Deise, tá perguntando o seguinte, a Prefeitura de Laguna tá devendo para muitos fornecedores há alguns meses, eu sei, porque só que sou né, dos que estão aí demorando bastante. A vereadora está ciente dessa situação? Estou sim. E isso tudo nós colocamos, né, à baila nas exposições lá dos motivos de sermos contrário. Eu sou contrária ao empréstimo, né, dos 10 milhões, justamente por isso. São credores que a gente está devendo. O 13º não foi antecipado. Claro que não é uma obrigação legal, mas é de praxe. A nossa região toda antecipa, né, a segunda parcela, a primeira parcela do 13º, e não aconteceu. Então, o que está acontecendo com Laguna? O problema financeiro é grave, a gente entende isso. Só que eles estão tentando maquiar. Inclusive, nós já encontramos problemas na questão das contas da educação. Apresentei isso, Niltinho, na uma sessão anterior, e teve vereador que disse que eu estava errada, que não era isso, porque recebeu mensagem que estava tudo certo. Aí, como eu sempre falo, a verdade é uma só. Semana seguinte, nós temos aqui, estamos convivendo com um problema grave na educação de falta de merenda. E de não uso do orçamento correto, como deveria estar sendo executado na educação. Então, nós sofremos muitos problemas. Eles não vão conseguir mais mentir para a população. Como o ouvinte agora mencionou, realmente são muitos os atrasos de empresas que não estão recebendo corretamente. E a gente fala, não são só 2 meses, são mais de 3 meses de atraso. Olha a bola de neve que nós temos. E aí eles querem pegar um empréstimo, como foi aprovado na Câmara, que no mês seguinte já começa a pagar os juros, uma parte dos 5 milhões, se nós conseguirmos, né, que a Caixa libere, agora é a questão da Caixa, eles aprovaram, o recurso, 5 milhões virão no dia 18, acredito, está ali marcado o dia, mas outubro. Novembro nós já começamos a pagar a primeira parcela dos juros, que dão 80 mil reais, 81 mil reais a primeira parcela. Janeiro próximo, 100% dos juros, que são 154 mil reais mensais. Aí te falo a vocês, isto tudo a gente começa a pagar juros de um recurso que não temos projeto pronto. Eu digo projeto daquilo que o prefeito disse que quer fazer, muito menos aprovação, muito menos licitação pronta. E aí não faz muito tempo, esse mesmo prefeito devolve recurso da passarela do Iró, um recurso que já tinha sido licitado. A licitação aconteceu em 2021, por inoperância. A empresa desistiu, a empresa não quis mais executar aquela obra. E a gente devolveu quase 500 mil reais do governo federal, do MTUR, que era um recurso para fazer metade daquela passarela tão importante para a cidade. Então, o que está acontecendo com a minha laguna, com a nossa laguna? Por que não mostram o que está acontecendo? A caixa preta existe na laguna, mas a gente vai abri-la, não tenho dúvida, porque mesmo eles querendo fazer toda essa blindagem ao prefeito, é isso que a gente tem de hoje, é uma blindagem, que quando está tudo certo, muito melhor vir expor, né, Niltinho? Vamos expor as contas, vamos dizer como nós estamos, vamos chamar o secretário, vamos fazer o secretário expor a saúde financeira do município, para que a gente possa aprovar um empréstimo ou aprovar contas de forma segura. Mas não acontece isso. E a tua resposta, eu te falo que os vereadores fazem cara de paisagem. O que muitos colegas dizem e me dizem, isso não é responsabilidade minha. O prefeito, depois que se vire, o problema é dele, eu vou aprovar, se não der certo, não é comigo. E eu falo na sessão que é responsabilidade do vereador, sim. É responsabilidade quando a gente aprova alguma coisa que a gente sabe que é irregular, para não dizer ilegal. Então, eu entendo que é responsabilidade, mas cada um, né, faz a sua parte e cumpre com a sua consciência. Bom, a gente está tendo algumas participações aqui de ouvintes perguntando, por exemplo, tem um ouvinte, o Marcos Farias está perguntando o seguinte, cadê o dinheiro da Praia do Sol?
A Praia do Sol recebeu o acesso pela Praia do Gil, o asfalto está sendo concluído, e tem aquela obra de acesso da Praia do Sol para a BR, que acabou sendo dividida em duas obras lá, né, Deise? E teve algum problema, teve denúncia ali de dinheiro que desapareceu, alguma coisa por aí que eu não estou acompanhando? Essa primeira parte, no caso, esse trecho, né, esse primeiro trecho, pelo que nós soubemos, mas como eu falo para vocês, é tudo de forma muito difícil, muito informal, os requerimentos eles não vêm completos. Eu tenho que fazer uma emenda no requerimento, mandar para o Ministério Público, inclusive vários eu estou mandando notícia de fato pela não resposta do município, passa mais de 30 dias, na última sexta-feira, acho que foram 10 que eu passei ao Ministério Público como notícia de fato, que eles não nos respondendo, o prefeito está, né, em situação de improbidade administrativa. E aí o que nós sabemos dessa obra é que foi por incompetência que eles não conseguiram colocar à época pelo Pix do Moisés, então essa obra não tinha sido contemplada. Eles dividiram em duas, né, duas etapas, e essa primeira eles não conseguiram buscar o recurso diretamente do governo do estado. E aí quero dizer a vocês, a gente está no primeiro ano do governador, do novo governador. Então, para que motivo? Qual é o motivo do prefeito se desesperar e buscar empréstimo tão rapidamente? Por que não busca junto ao governo do estado? Por que não vai buscar realmente ao governo federal? Enfim, encontre maneiras, meios, através de emendas, de conseguir que esse recurso venha de forma devida, que não é gratuita, são os nossos impostos, mas que não onere mais os nossos cofres municipais. Mas a gente não vê, a gente vê muito fake, muita conversinha, muita historinha, muito bolinho aí para dizer que está pavimentando 50 ruas, com 4, 5 aí do município batendo palma para o prefeito. É uma coisa absurda. Só que a cidade está vendo isso, a gente não aguenta mais isso. Então, da minha parte, eu digo a vocês, né, e outros vereadores também que estão comigo, que nós estamos fazendo o que nós podemos, inclusive noticiando tudo ao Ministério Público, ajuizando ações caso necessite. A gente vai fazer a parte de ajuizamento via mesmo, né, justiça, e o próprio sindicato está conosco, o próprio sindicato dos servidores municipais, que não aguenta mais. O sindicato já tem mais de 8 ações contra o município, porque não tem conversa, não tem respostas. O sindicato não sabe o quanto que se paga hoje em folha. Por exemplo, né, vou dar um exemplo, para cargos comissionados, isso foi feito vários requerimentos, eu já fiz também, estou esperando vir a resposta. E aí daqui a pouco vocês vão verificar que se passa uma lei aí aumentando o valor de salário de cargo comissionado, de secretário e secretária adjunto. Então é complicado. Não é que eu não entenda que o salário está defasado do nosso servidor, inclusive do comissionado. Eu entendo, a gente entende realmente que tem que melhorar, e que se trabalha muito quando a gente realmente faz a nossa função de secretária 24 horas. Só que assim, o município pode pagar? Nós não temos na fila do pão precatórios, os nossos credores, os nossos funcionários efetivos, os nossos tributos que precisam ser pagos, senão a gente não recebe nada. Então tá difícil. Estranha bastante essa subserviência de alguns vereadores a administração de Laguna. A casa que deveria... Eu até, vereador, até para contribuir com essa falta de transparência, eles mudaram agora o sistema beta, né, que é o sistema do portal de transparência. O de Laguna não era como é agora e está faltando muita informação, mas muita informação mesmo, né, que a gente sabe que ele não está sendo alimentado corretamente, o portal da transparência de Laguna. Tá? Talvez por essa mudança de sistema, não sei, mas está faltando, está muito defasado e estranha também tem Ministério Público em Laguna? Não vejo, sinceramente. O trabalho, o Ministério Público que deveria alertar os vereadores a realizarem o seu papel de fiscalização também não se manifesta. Então, quer dizer, é um governo totalmente sem transparência, é um governo que não dá respostas à sociedade, não dá respostas a quem deveria. Se não quer informar a imprensa, tudo bem, é o direito que eles têm. Agora, é dever do Poder Executivo levar as informações ao Poder Legislativo. É dever, não adianta, por mais que o governo tenha birrinha com um ou outro vereador, é dever
eles serem transparentes com o Legislativo, e não é o que está acontecendo, e o Ministério Público não se manifesta, vereadores, porque tem espaços dentro do governo, como disse a vereadora, fazem cara de paisagem, e enquanto isso Laguna, né, tá indo aí para tá num declive que eu nunca vi. Eu achei, sinceramente, me decepciona bastante a administração do Samir, porque eu imaginei ele como presidente da CDL, ex-presidente da CDL, ele como empresário de sucesso. Eu imaginei, o Samir vai colocar tudo aquilo que levou ele a chegar a um sucesso na vida profissional dentro da Prefeitura de Laguna. Agora ele está fazendo tudo o contrário. Eu duvido que o Samir trate as suas empresas como ele trata a Prefeitura de Laguna. Infelizmente é isso que está acontecendo. A gente é um governo que não tem transparência, é um governo que não responde sequer aos vereadores e não... infelizmente existe essa blindagem lá dentro, inclusive de alguns que se dizem de oposição, né? E nós ficamos à mercê disso tudo. E eu fico triste, vereadora Deise, fico muito triste, porque eu sempre brinco aqui, eu acho um absurdo Laguna ser menor que Balneário Camboriú. Laguna é mais rica, se tratando de belezas naturais, se tratando de riqueza cultural, né? Riqueza gastronômica e por aí vai. E, infelizmente, 4 anos se passaram. Estou esperando 150 metros. Primeira entrevista que eu fiz com o Samir depois que ele foi prefeito, Rua do Postinho de Itapirubá, 150 metros, 200 metros. Eles não foram capazes de fazer uma rua de 200 metros. Então não dá para acreditar que nesse 1 ano e 5 meses aí que restam vai ter uma mudança radical. Infelizmente é o que nós estamos acompanhando aí dessa administração do Samir e do Rogério, né? É bom dizer que dizem que manda é o tal de Rogério. Agora, só para voltar ali, a gente vai seguir nesse assunto, nós vamos buscar contato aí passo a passo, né? Com a Adriana do Carmo, com quem eu tenho um excelente relacionamento, a Adriana do Carmo, presidente da Fundação Irmã Vera, para voltar à questão das negativas lá, e a sequência do assunto nós vamos tocando aqui no Hora Hiper. Desde, o teu colega Gustavo Cipriano dos Santos, vereador Gustavo, mandando um bom dia para todos, para mim, para o Niltinho e para a Deise e a todos os ouvintes aqui da Hiper. Te agradecer pela interação conosco, vereadora, obrigado por esse tempo, longo tempo aí, nessa manhã de segunda-feira, e estamos sempre à disposição. Bom dia. Bom dia, Niltinho, Rafael, muito obrigada. É necessária essa exposição, né? E vocês fazem esse trabalho brilhantemente. Quero agradecer a oportunidade, mandar um abraço para o meu colega, parceiro, Gustavo Cipriano, vereador muito ativo, que está conosco também nesse trabalho por Laguna. Nós não somos oposição, a gente é posição por Laguna. E aí a gente faz o nosso trabalho com amor e vamos trabalhando. Laguna tem jeito. E vamos mostrar que Laguna tem jeito, meninos. Então é isso, é fazendo a exposição do que tem acontecido para a gente mudar essa realidade. Um abraço a todos, o pessoal da Hiper também. Beijo e tenhamos uma ótima semana. E nessa situação, só para dizer que eu vou oficiar também ao prefeito e à Fundação Irmã Vera para que nos passem a justificativa em tempo aí. Espero que nós não percamos, né, essa situação por falta de resposta, mas em tempo recorde. Espero que eles nos respondam. Tomara, vamos lá. O Gustavo Cipriano só tem um defeito que ele não paga café pra ninguém, né, cara? Não tem triste ele pagar um cafezinho. De resto... E tomar, ele toma bastante. De resto é um rico de um menino. Abraço, Deise, obrigado. Saúde, sucesso, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, então conversamos.